Essa música foi escrita, no mínimo, até 2019. Quer dizer, no máximo, né? Até 2019. Ela é do álbum Ponto Cego, da banda Dead Fish. E essa letra, essa música, ela me chama muita atenção, porque quem a compôs de forma direta. Quis ser objetivo e direto. Quis tocar na ferida sem muita volta. O nome da música é Receita pro Fracasso. Se vocês forem aqui no meu canal Geografia Pública e colocarem playlist, uma das playlists é Receita pro Fracasso. Porque tem muitas coisas no capitalismo que você olha assim e fala, isso daí é uma receita pra dar merda. E aí a gente vai falar receita pro fracasso. Vamos ver o que o capitalismo faz com a gente e entender como que ele é uma receita pra dar merda, pro fracasso? Bom, segundo Rodrigo Lima, Rick Maestria, Marcão Meloni e Álvaro Dutra, a música começa assim, ó, a letra. Congele o investimento em saúde e educação. Reduza a idade de trancá-los na prisão. Desigualdade aumenta, a repressão também. Uma guerra de classes beneficia quem? E aí ela é cantada assim, ó. Congele investimentos em saúde e educação. Reduza a idade de trancá-los na prisão. Desigualdade aumenta, a repressão também. Uma guerra de classes beneficia quem? Congele o investimento em saúde e educação. Não sei se vocês lembram, mas em 2017 foi aprovada a PEC do teto de gastos, a PEC do fim do mundo, que congelava o investimento, congelava a inserção de dinheiro, a inserção de capital por parte do poder público na saúde e na educação, com o discurso de que isso ia fazer com que as contas do Brasil voltassem ao eixo. Outra coisa, reduza a idade de trancá-los na prisão. Mais ou menos na mesma época, 2016, 2015, 2017, houve uma grande discussão no Brasil sobre a redução da maioridade penal. Uma parte da população a favor de reduzir a maioridade penal para 16 anos, alegando que os adolescentes, os menores de 16 anos, já tinham atitudes que faziam com que eles pudessem arcar com os seus próprios atos, né? Com as consequências dos seus próprios atos. Então eles teriam que ir para a prisão junto com as pessoas que vão a partir dos 18 anos. Reduzir a maioridade penal para botar a galera de 16, 17 anos também na prisão e não em casa de detenção de menores. E outra parcela da população dizendo que isso não ia funcionar e isso não ia diminuir a violência, isso na verdade pioraria a violência. Porque quando você coloca menores, né, de 16, 17 anos dentro dessas fábricas de bandidos, porque o nosso sistema carcerário é uma fábrica de bandido. Você entra lá você sai muito pior, né? A forma como eles tratam os bandidos, a forma como os bandidos vivem lá dentro e a forma como, né, os processos são geridos pela justiça, né? Muitos presos que ainda não foram julgados, que estão presos provisoriamente há anos. Então a gente tem um sistema carcerário todo distópico, que vai fazer com que o moleque de 16 anos, que teoricamente teria grandes chances de ser regenerado e voltar para a sociedade, ele piore a situação. Então, essa é a discussão. Reduza a idade para não trancá-lo na prisão. Quando você congela o investimento na educação e na saúde, e você reduz a idade de trancar a galera na prisão, e isso ia ser o encarceramento de uma juventude negra e pobre, com certeza, porque imagina um moleque de 16 anos da família tal, né? Da família pica. Aquela família, o filho do desembargador, você acha que ele é preso? Agora, o moleque de 16 anos preto da periferia, que é pego roubando o celular, ele ia preso, ia passar não sei quantos anos no sistema carcerário e ia sair pior, um tiro no nosso próprio pé. Isso tudo faz a desigualdade aumentar. E quando a desigualdade aumenta, a repressão também aumenta. Porque a desigualdade aumenta a violência. E a violência, ela requer mais uma repressão. Isso é uma receita para o fracasso, né? Porque isso gera uma guerra de classes. E essa guerra de classes beneficia a quem? Trazendo o conceito marxista de classes. Nossa sociedade, a sociedade capitalista, ela é dividida em classes. Só que não é do jeito que a maioria das pessoas acha que é a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, os ricos, os classe média e os pobres. Não é assim. Classe se diferencia entre quem é dono
dos meios de produção, quem é dono da grande marca, quem é dono de uma grande terra, quem é dono de um meio de comunicação e o cara que não é dono de nada, o cara que recebe salário, a classe proletária, a classe trabalhadora. É assim que a gente diferencia classe. E há uma guerra de classes, porque cada classe, os capitalistas e a classe trabalhadora, que são duas classes diferentes, classes antagônicas, essas classes elas vão ter demandas antagônicas. Não dá pra servir a dois deuses ao mesmo tempo, como o professor João Carvalho fala sempre, né? E ele também sempre dá o spoiler. O capitalista sempre vai ganhar essa disputa, essa guerra. O lombo do trabalhador sempre vai receber a chicotada. Então, quando você congela investimento em saúde e educação, reduz a idade de trancá-los na prisão. Aí tem a desigualdade aumentando, porque a gente está vendo uma tendência mundial no qual o capitalismo aprofunda sempre as desigualdades para depois trazer as saídas fáceis. E aí isso faz com que a repressão aumente. A galera almeja se enclausurar cada vez mais em condomínios fechados super seguros e também almeja que a polícia desça o cacete na galera que tá badernando na rua. Vira quase um The Walking Dead, né? E a gente tá vendo isso acontecer. A minha cidade, Rio de Janeiro, não está longe disso, tá? De um cenário apocalíptico. Existem bairros no Rio de Janeiro que você não consegue mais andar. Você não tem mais direito à cidade em certos lugares. E isso vai beneficiar quem? Vai beneficiar sempre o capital. Sempre. Aí, próxima parte da música. Frágeis soluções, a pressão faz o sangue ferver, alimentando frustrações, receita pro fracasso. Congele investimentos em saúde e educação. Reduz a idade de trancá-los na prisão. Desigualdade aumentar, a repressão também. Uma guerra de classes beneficia quem? Frágeis soluções. A pressão faz o sangue ferver, alimentando frustrações, receita pro fracasso. Pô, a música altíssima, hein, Rodrigo? Parabéns. Se você um dia vir esse vídeo, comenta aqui embaixo, porque você é pica, amigo, cantando. Você é pica. Frágeis soluções foi o que eu acabei de falar. A gente tem o fascismo, né? O nazismo é um exemplo, é um fenômeno fascista. Quando a população tá à beira do colapso, o fascismo da extrema-direita, ele sempre vai oferecer soluções fáceis para sair do colapso. Mata o bandido, reduz a maioridade penal, mata geral, aumenta a repressão e assim a gente vai conseguir se livrar dessa sociedade. Só que é pelo contrário, né? A pressão faz o sangue ferver, a população fica estressada. Cara, viver no Rio de Janeiro é uma pressão diária. A população vive estressada, o trânsito é estressante, a galera tá estressada na rua. Cada vez mais, isso é muito triste, a gente tá definhando enquanto sociedade, cara. Não adianta nada a gente ter esse avanço tecnológico de eu estar falando aqui com vocês, dentro do Chroma, com o microfone. Não adianta nada esse avanço tecnológico se a gente não evoluir moralmente, se nós não evoluirmos humanamente, eticamente. A gente deu um salto tecnológico no século XX, só que o nosso salto ético-moral foi ínfimo. A gente tinha que estar em outro momento, outro patamar de sociedade humana pra gente ter essas tecnologias a nosso mercê e a gente não fazer o que a gente tá fazendo. Então, essa pressão que tá acontecendo em vários lugares do mundo, ela é sentida mais em uns lugares e menos em outros lugares, ela faz o sangue da galera ferver e ela alimenta frustrações. Na verdade, o sistema alimenta frustrações, porque o sistema capitalista, ele vem de uma ideia, um sonho de que é só você trabalhar que você fica rico, amigo. Não é isso, Griffith? É só você trabalhar que você fica rico. Só que a esmagadora maioria da classe proletária vai trabalhar a vida inteira e nunca vai ficar rica. E a gente sempre usa a exceção como a regra. Fulano conseguiu ficar rico, então eu também consigo. Olha só, o planeta Terra não aguenta 8 bilhões de pessoas ricas. Ainda bem que o capitalismo mente pra você. Só que isso aumenta frustrações. Essa onda de doenças psíquicas como depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, esses distúrbios, eles são causados por essas frustrações. Nós vivemos em função dos nossos trabalhos, nós vivemos em função de acumular capital, pensando na nossa aposentadoria, pensando sempre no que a gente pode comer amanhã, e isso cria frustrações.
Porque o capitalismo, ele propaga essa ideia, mas na verdade ele se alimenta do contrário, ele se alimenta das desigualdades e aprofunda cada vez mais elas. E isso, óbvio, é uma receita para o fracasso. Você junta tudo isso aqui, gênios, Dead Fish, gênios. Busque um emprego com a terceirização, pode negociar direto com o patrão, aceite a migalha e nem pense em reclamar, pois sempre terá outro querendo seu lugar. Busque um emprego com a terceirização. A terceirização que é vendida como uma nova forma de relação de trabalho, né? A gente está vivendo essa terceirização, essa onda de terceirização, aonde as pessoas não são mais contratadas pelas empresas e sim por empresas terceirizadas, e isso faz com que as pessoas recebam, na média salarial, menos, porque tem um terceiro recebendo uma parte do salário que deveria ser dela. Eu sempre dou o exemplo da minha universidade, da universidade onde eu me graduei, a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma universidade pública, onde atividades meio, como por exemplo, segurança e faxina, limpeza, eram terceirizados. E aí quantas vezes a segurança e a faxina entrava em greve legítima porque não recebiam salário. E aí o Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado falava que pagava a empresa falava que o Estado não pagou, e aí ficava nisso, eles ficavam meses sem receber, a galera fazia vaquinha. Eu cheguei a ter aula na UERJ sem segurança nenhuma e no meio do lixo. Então, a gente tem uma precarização do trabalho. Além da questão ambiental, que para mim é a mais latente atualmente, a gente tem a questão trabalhista também, essa precarização do trabalho. E isso perpassa pela terceirização. Ó, pode negociar direto com o patrão. Isso aqui é vendido para a sociedade como uma coisa boa. Você vira empreendedor, você é dono do seu próprio tempo, você faz o seu tempo, você negocia diretamente com o teu patrão e não tem Estado, não tem poder público, não tem lei, burocracia para te atrapalhar. Só que, pasmem, classe trabalhadora, classe proletária, que o Marx e o Engels mandaram, né? Unir a classe trabalhadora de todo mundo. O Estado tá aí para te ajudar um pouquinho, porque se não tiver o Estado para te ajudar um pouquinho, a tendência é que o teu patrão te explore. E aí você vai ter que trabalhar muito mais, você vai receber muito menos, e eu vou te falar, amiguinho, não vai ter férias, não vai ter 13º. Se você cair da sua moto, você não vai ter um salário por estar afastado pelo INSS. Os seus direitos vão de ralo. Só que você é um empreendedor, você faz o seu trabalho e você pode negociar direto com o patrão. Aceite a migalha e nem pense em reclamar, pois sempre terá outro querendo o seu lugar. Esse é o grande lance das épocas de crise do capitalismo. Nas épocas de crise do capitalismo, quando o capitalismo não está vivendo o pleno emprego, épocas de crise do capitalismo onde as taxas de desemprego são absurdas, e aí nós temos um grande exército de reserva, inclusive é a época que o Brasil está vivendo agora, uma quantidade de gente desempregada que vai para a informalidade muito grande, isso faz com que a galera comece a aceitar qualquer condição de trabalho. Porque se ela não aceitar, vai ter outro querendo o lugar dela. O importante é ter um trabalho, né? Ah, mas não vai ter isso, não vai ter aquilo, garantia nenhuma. Beleza, mas eu vou aceitar porque é melhor do que nada. Olha o quanto o capitalismo deturpa essa relação de trabalho entre dono dos meios de produção e a classe proletária, né? Alimente o próprio ego, tudo mais é um ponto cego além da limitação. Inútil argumentação, propague a insegurança e o medo vai crescer. O medo vira ódio, o ódio busca um alvo, receita pro fracasso. Salve-se quem puder. É alto pra caraca essa música, irmão. Alimente o próprio ego. E o ego, ele é uma parte metafísica do nosso corpo que é muito alimentada por nós mesmos no estilo de vida consumista. Nós consumimos para alimentar o nosso próprio ego e ter uma falsa sensação de felicidade no mundo extremamente raso e materialista, que é o mundo capitalista. E egoísta. Se você parar para ver a palavra egoísmo, tem a ver com egoísmo. E o sufixo ismo, ele pode querer dizer adoração. Então é adoração ao nosso próprio ego, a nós, adoração ao nosso próprio umbigo, a visão umbilical de que
Se tá bom pra mim, foda-se o resto. Que maravilhosa a nossa sociedade, né? Aí tá aqui, ó. Tudo mais é um ponto cego, além da limitação. A parada é a seguinte. Existe um véu na frente da classe proletária como um todo, da população como um todo, que faz com que a população ela naturalize o capitalismo e mais, ela defenda o capitalismo. E a sociedade brasileira, ela é didática pra gente entender isso. É sim a barata votando no inseticida. O Tim Maia já disse, a gente tem algumas coisas estranhas aqui no Brasil. Uma delas é o pobre de direita. Isso daí é um fenômeno. É um fenômeno. Tudo mais é um ponto cego e o ponto cego é o nome do CD. Eu lendo as letras percebi que o nome do CD, essa expressão ponto cego, ela tá em todas as letras, de todas as músicas do álbum, e aqui eles colocaram dessa forma. Tudo mais é um ponto cego, além da limitação. Tipo assim, eles têm a classe proletária que não tem acesso às ciências humanas de forma crítica, como eu tive na universidade, e eu mudei o meu viés de entendimento do mundo, aí você cria uma limitação. E tudo além disso é um ponto cego. Inútil argumentação. Tipo assim, não adianta nada. Algumas coisas que eu falo aqui são difíceis, de difícil compreensão pra essa galera que tem um boicote na base do ensino muito grande, pô. Como é que eu vou falar de neoliberalismo, de keynesianismo, de macroeconomia, de liberalismo econômico? Como é que eu vou falar disso de uma pessoa que não teve um mínimo na escola? Essa forma de educação boicotada, ela na verdade é um projeto. Ela não é má administração. Ela é um projeto, ela é uma boa administração para atender os interesses do capital. Aí olha só, propague a insegurança e o medo vai crescer. Ué, a insegurança tá aí. Olha o nível de violência urbana que o Rio de Janeiro tá vivendo. Olha o nível de violência urbana que as grandes metrópoles, cada uma na sua proporção, vive. Isso vai fazendo com que o medo cresça. E eu vou adicionar uma coisa aqui, meus amigos do Dead Fish. Além do medo crescer, no modelo de produção capitalista, na sociabilidade capitalista, nós temos um medo mercantilizado. Até o medo gera lucro. Se vocês olharem aí o ramo da indústria que mais cresceu nos últimos anos, vai estar lá. Câmera de segurança, cerca elétrica, carro blindado, segurança privada. E isso é a mercantilização do medo. E só que esse medo vira ódio, e o ódio busca um alvo. No Brasil, nós temos todo um conluio para derrubar o PT. Vai se criar, né, no imaginário da população, um grande inimigo chamado PT/Lula, que é o demônio para grande parte da população brasileira até ano passado, até o Bolsonaro chegar, né? E aí hoje a gente tá polarizado. Só que um antipetismo lá no início, quando o Bolsonaro foi eleito, antes dele mostrar quem ele era para grande parte da população, né? Porque uma pequena parte já sabia quem ele era. Cara, o aparelho, ele me dificulta muito. Caralho! Bora! Tem sempre um alvo a ser atingido, no caso, a própria mídia, a própria Rede Globo, que depois derrubou o Bolsonaro. A Rede Globo foi uma grande expoente do antipetismo no Brasil, né? Que teve como consequência o bolsonarismo. E aí isso é receita pro fracasso. Salve-se quem puder. E aí eles continuam, ó. Polarize, emburreça, mexa a massa, leve ao fogo! Polarize. A sociedade se polarizou, grande parte da sociedade boicotada e foi alheia ao conhecimento, pelo menos ao conhecimento crítico, porque a nossa escola ela ajuda a você a fazer conta, ajuda você a ler juntando as sílabas e a escrever. A criticidade passa longe. E aí você mexe essa massa, cria um inimigo, leva ao fogo e isso é a receita para o fracasso, para uma sociedade totalmente esquizofrênica, como nós temos hoje. Eles terminam com esse especialzinho aqui, que é onde o capitalismo ele vai na sua ponta de lança, a sua infantaria. Frágeis soluções, a pressão faz o sangue ferver, alimentando frustrações, receita pro fracasso. Tipo assim, você tá frustrado porque você não consegue ficar rico, porque você não consegue ganhar dinheiro, porque você trabalha e só se fode. Aí entra o tchan do capitalismo, a cereja do bolo. Aproveite para consumir desenfreadamente todo e qualquer recurso. Humanos vão prevalecer, essa é a receita. E a música termina assim. Olha só,
No meio disso tudo, nós somos aguçados a todo momento, full time, por propagandas em todo lugar a consumir e a colocar nisso a nossa felicidade. Então vamos consumir. E isso significa consumir desenfreadamente todo e qualquer recurso. Porque toda calça que você compra e joga lá no armário e nunca usa, todo sapato, toda camisa, todo eletrodoméstico, tudo que você consome leva, por exemplo, dentre outras coisas, água. Um recurso extremamente valioso, extremamente finito e que está na eminência de findar. Findar que eu digo, ela não vai sumir, mas vai se tornar inconsumível, vai se tornar impotável. E essa é a receita. Humanos vão prevalecer. O que eu decifro desse humanos vão prevalecer? O capitalismo, ele descolou a sociedade humana da natureza, porque se a gente olhar legal, nós somos natureza. Só que a gente caminhou para uma mente no qual as últimas gerações que já estão surgindo nos meios urbanos e industriais, elas imaginem que nós não somos mais natureza. Nós estamos num outro patamar, nós estamos num pedestal acima da natureza, já que a gente controla muito a natureza, né? Hoje a gente consegue prever tempestades, a gente consegue mudar tudo, a gente consegue plantar no meio do deserto, a gente tem tecnologia, né? Então a gente se colocou num patamar acima e isso legitima a destruição da natureza. Só que eu não sei se eu vou falar o óbvio aqui, mas a destruição da natureza é a receita, e essa é a receita para o nosso fracasso. Porque sem natureza a gente não existe. Até porque nós somos ela. Nós somos dela. Nós fazemos parte dela. Nós somos uma das engrenagens dela. Só que o modelo de produção capitalista, ele distorceu a realidade e tá fazendo isso tudo que essa música mostrou. Uma salva de palmas para os meus amigos do Dead Fish. Já agradeço de antemão aqui os likes, já agradeço de antemão aqui os compartilhamentos e as inscrições. Liga o sininho para saber em primeira mão quando tiver vídeo novo. E é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Tamo junto, galera. Até a próxima.